Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós, dentro da campanha Novembro Azul, de prevenção contra o câncer de próstata. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, a hora é agora. Inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixe aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Eu também quero agradecer a todos vocês que estão nos seguindo nas redes sociais e que semanalmente, constantemente, vocês enviam os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Hoje, o assunto que nós vamos abordar dentro da programação de Novembro Azul, nós vamos falar sobre câncer de próstata e seus tratamentos. Solta a vinheta! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista com o Dr. Wagner, dentro da nossa campanha Novembro Azul, sobre a prevenção do câncer da próstata. O assunto de hoje é câncer de próstata e seus tratamentos. Bom, antes, porém, de começar literalmente o nosso bate-papo, o Dr. Wagner já está aqui conosco, preciso fazer uma apresentação novamente dele para quem está nos assistindo pela primeira vez. E que espero que seja a primeira de muitas, né? Não fique só na primeira vez. O Dr. Wagner é assistente da disciplina de urologia da Unicamp desde 1998. Ele possui 2 títulos de livre-docência, uro-oncologia e técnica cirúrgica pelas Faculdades de Ciências e Medicina da Unicamp. E também possui doutorado e mestrado em cirurgia, também pela Unicamp. Atualmente, ele é membro do grupo de uro-oncologia do HC da Unicamp e orientador da pós-graduação de cirurgia das Faculdades de Ciências Médicas da Unicamp. Realiza cirurgias urológicas relacionadas à uro-oncologia e laparoscopia robótica, principalmente prostatectomia radical e cistectomia. Esse nome é horrível. Cistectomia, sim, né, doutor? Tá certinho? Cistectomia radical. Dr. Wagner, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui no Cá Entre Nós. Nós nos orgulhamos muito em poder contar com a sua presença e como parceiro nesta campanha. Eu que agradeço, Nelson. É um prazer estar aqui com você no programa Cá Entre Nós, nesse mês de Novembro Azul, que é muito importante para nós, urologistas, que é um mês que a gente tenta trabalhar bastante nesse assunto, câncer e doenças da próstata, e é isso que a gente está fazendo aqui. Então, é um prazer enorme ter você como parceiro nesse projeto. Espero que a gente possa cada vez difundir mais, não só a urologia, a medicina, a cirurgia, toda a medicina de Campinas, que é o que trata seu programa, né, Nelson? Exatamente, nós temos que levar conhecimento. Pelo seu programa, que é um sucesso, muitos colegas da classe médica são seus entrevistados e sempre te elogiam aí pela sua sinceridade, objetividade, e um programa que só tem a agregar a todos os ouvintes aqui do Cá Entre Nós. Doutor, tenho a certeza que o sucesso do nosso programa, o qual o senhor se referiu agora, depende única e exclusivamente, obviamente, dos nossos seguidores e, é claro, dos nossos entrevistados. Então, o senhor faz parte desse sucesso. Nós é que temos que agradecer sempre. Muito obrigado. Dr. Wagner, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje
e seguindo com a nossa série de entrevistas destinada à prevenção do câncer de próstata, nós chegamos no tema referente aos tratamentos existentes desta patologia. Então, eu gostaria de saber o que deve ser levado em conta para o início desse tratamento. Então, Nelson, a gente falou bastante do diagnóstico, né, que é a base do toque do PSA, depois a gente parte para uma biópsia, a ressonância ajuda muito tudo isso. Então, com esses dados, principalmente da biópsia, uma classificação desse tumor que a gente chama de Gleason, a partir daí que nós vamos fazer um grau de prognóstico para esses pacientes. Então, o espectro do câncer de próstata é muito grande. Existem tumores que são muito pouco significantes, que a gente chama de tumor indolente ou tumor de volume mínimo, e existem tumores que são extremamente agressivos. Então, o tratamento vai variar desse mais simples até o mais complexo. Para você ter uma ideia, a gente classifica o tumor de próstata em pelo menos 6 tipos histológicos. 6 graus de risco. É o tumor de volume mínimo, que é o muito baixo risco. Depois vem o baixo risco. Depois tem o intermediário favorável, o intermediário desfavorável, o alto risco e muito alto risco. Então, veja como é complexa a sua resposta, né? Qual o tratamento para o câncer de próstata? Depende. Depende da idade do paciente, depende das comorbidades, depende de como esse paciente está clinicamente, do ponto de vista urinário, do ponto de vista sexual também. E o grau de risco para a gente estipular um melhor tratamento para esse paciente. Entendi. Realmente, as possibilidades são enormes, né, doutor? Exatamente. E a gente, até complementando, Nelson, esses tratamentos que são de muito baixo risco, eles podem até ser acompanhados. Nós temos, eu e o Birajara, a gente temos quase 100 pacientes aqui na Unicamp e na nossa clínica que são acompanhados com tumor com baixo potencial de metástases ou levar à morte. Esses pacientes são acompanhados somente com PSA, toque, ressonância. Lógico que 30% desses tumores, ou até 40%, talvez em algum momento precisem de tratamento. Mas quando eles têm esse tumor de baixo risco, de muito baixo risco, a gente acompanha. Tá. E é diferente do tumor de próstata de muito alto risco. Esse paciente, se for um paciente novo na urologia, a gente considera aqueles pacientes com menos de 60 anos de idade. Esse novo é muito relativo, né? Relativo, né? Mas um paciente de muito alto risco, a gente sempre prefere fazer cirurgia e depois complementar com alguns tratamentos. A gente faz radioterapia, preferimos fazer a radioterapia depois da cirurgia, e até fazemos hormonioterapia, né? Os nossos ouvintes devem conhecer bastante a quimioterapia, mas a gente reserva a quimioterapia para casos muito avançados, metástase já. Então, uma linha de tratamento que a gente utiliza muito dentro da urologia no câncer de próstata é o bloqueio hormonal. Bloqueio hormonal. Doutor, quais são as opções para o tratamento do carcinoma localizado na próstata? Então, esse talvez seja o maior número de pacientes, e a gente sempre tenta detectar no momento bem inicial da doença, que são os tumores localizados. E para tratamento de tumor localizado, a gente sempre dá preferência de fazer cirurgia, sempre que possível, que esse paciente tenha uma condição clínica para ser submetido à cirurgia. E a radioterapia, em algumas situações, também é interessante e é importante ser discutido com o paciente. É lógico que a gente tem que discutir que, se for fazer cirurgia ou radioterapia, né, é sempre melhor fazer cirurgia primeiro e depois radioterapia. Porque o inverso não é possível, Nelson. Então, o paciente que faz radioterapia primária ou de cara, é muito difícil você fazer cirurgia depois. Pode até se fazer, mas os efeitos colaterais da cirurgia são muito elevados. Então, a gente prefere fazer cirurgia primeiro, avaliar o tipo histológico desse paciente, se tem invasão, se não tem, se o tumor estava confinado à próstata ou não, e a partir daí combinar uma estratégia de tratamento complementar se for necessário. Tá. Doutor Wagner, o senhor poderia nos explicar em que casos a observação vigilante é recomendada? Exatamente, isso que a gente começou a falar aqui, né? Esses tumores de muito baixo risco. Aí sim. Pacientes,
Aí são pacientes que eles apresentam na biópsia 1 ou 2 fragmentos positivos. Tá. Na classificação de risco, eles têm um Gleason que a gente chama de 3.3, que é uma somatória 6. Para os ouvintes terem uma ideia, essa classificação histológica de Gleason, ela começa no 6. Ela tem o 7, o 8, o 9 e o 10, a somatória. É uma combinação, é 3-3, 3-4, 4-3, 4-4, 5-4. É meio complicado falar assim, né? Mas a gente faz essa leitura somente pela biópsia, a gente já consegue fazer essa leitura. Então, os pacientes que têm indicação de acompanhamento vigiado ou vigilância ativa são aqueles pacientes que têm 2 fragmentos positivos, numa biópsia com no mínimo 12 fragmentos, e uma amostragem pequena, né, desses fragmentos, menos de 50% de cada um desses 2 fragmentos, e o Gleason 3.3. São alguns fatores que a gente analisa na biópsia. Na biópsia. Isso. E esse paciente também deve ter um PSA menor do que 10 e não ter uma doença que saiu da próstata, que não seja visualizado fora da próstata na ressonância ou no toque. Então, é um tipo específico de paciente, mas existem pacientes com esse tumor indolente, né? O tumor de volume mínimo ou tumor de muito baixo risco. Doutor, e na cirurgia radical da próstata, quais são os fatores determinantes do sucesso pós-cirúrgico? Então, essa é uma boa pergunta, e é isso que a gente fala bastante no nosso consultório a respeito de novo, voltamos na hiperplasia e no câncer. Aqui nós falamos bastante da hiperplasia, que é uma ressecção, uma raspagem do miolo da próstata. Na cirurgia para câncer, não. É uma cirurgia radical, como o nome fala, prostatectomia radical. Radical. E o que deve ser feito é a retirada completa da próstata. Remove completamente, faz uma anastomose, uma sutura da bexiga com a uretra. Então, quais são os fatores importantes dessa cirurgia? Uma remoção completa da próstata e tomar um certo cuidado com os feixes neurovasculares, principalmente em pacientes novos, que querem ter atividade sexual próximo do normal, no pós-operatório. Então, esses fatores da cirurgia são importantes, e daí vem as complicações da cirurgia, né? Que a gente fala bastante também. O que a gente sempre pensa da principal complicação é a recidiva da doença. Então, a gente tem que ser bem amplo na ressecção e retirada da próstata, sem deixar nenhum pedacinho de próstata. Mas, às vezes, a gente não consegue. Porque se a gente fizer uma cirurgia muito radical e mexer com esses feixes, então esse paciente pode ter impotência depois do pós-operatório, pode ter até incontinência, que é ficar perdendo urina. Entendi. Então, são essas 3 complicações que a gente fica medindo ali na hora da cirurgia, tentando ser conservador para que não aconteça. Então, seria recidiva da doença, impotência e incontinência, que é o que a gente vai tratar desse paciente no pós-operatório depois da cirurgia. Aqui tem uma pergunta mais ou menos aí com a resposta que o senhor já nos deu, mas eu vou fazê-la mesmo assim. Quais as complicações que se apresentam no tratamento cirúrgico da próstata? Então, são essas. Essas 3. Existem várias outras, né, que podem acontecer. Uma cirurgia de alta complexidade, hoje pode ser realizada da forma robótica, pode ter sangramento, pode ter infecção, pode ter problemas cardiológicos, pulmonares, aquelas complicações de todas as cirurgias que são minimizadas se o paciente tiver uma condição clínica boa, uma avaliação cardiológica boa, um bom preparo pré-operatório. Mas as taxas de recidiva, vamos dizer assim, 30% dos nossos pacientes operados precisam de um tratamento complementar. Então, precisam fazer uma radioterapia, porque aí significa que sobrou um pouco da doença ou tem uma recidiva da doença. 5% dos nossos pacientes pode ter incontinência urinária, ficar perdendo urina. E isso, lógico, vai depender das condições do paciente, da idade do paciente. E mais que 50%, 60% dos nossos pacientes têm algum problema sexual no pós-operatório, alguma disfunção erétil ou impotência, que são tratáveis com medicações, injeções. Temos vários tratamentos para isso nos dias de hoje. Mas essas são as 3 principais complicações e suas incidências. A recidiva bioquímica, né, a recidiva da doença, a impotência e a incontinência. Tá. Doutor, como mencionado aí nas respostas anteriores, a radioterapia é um outro tratamento que pode ser utilizado.
quais são os tipos de radioterapia existente e em que casos utilizar uma ou outra? Essa é uma pergunta difícil, né? A radioterapia que nós, urologistas, mais gostamos de utilizar é depois da cirurgia, como eu já disse, de uma forma adjuvante ou de resgate. Então, é aquele paciente que tem uma doença, nós removemos completamente a próstata e se apresentar uma recidiva ou um resíduo de doença, a gente faz uma radioterapia pós-operatória. Outras formas de radioterapia, a gente tem a braquiterapia, que foi utilizada muito alguns anos atrás, hoje se faz menos, né? Eu acho que hoje a gente tem um predomínio de cirurgia no tratamento desses pacientes. Antes a gente fazia bastante braquiterapia, quando não tinha todos esses métodos e essa tecnologia disponível para cirurgias. Existe a radioterapia convencional, a gente não faz mais. A conformacional é uma das mais utilizadas. E hoje existem radioterapias bem focalizadas, que a gente chama de MRT ou IGRT. O que significa isso? É uma intensidade modulada que a gente consegue dar mais energia na próstata, mais radiação, precisamente na próstata, sem atingir os tecidos em volta. Isso nem sempre é possível. Parece simples, né, Nelson? Mas não é. Tanto é que quando vai se fazer radioterapia, existe um estudo do tamanho da próstata, existe um físico que faz esse cálculo da irradiação. Porque se fizer demais, você tem lesão dos tecidos em volta da próstata. Se fizer de menos, você não faz um tratamento adequado do tumor. Então, a radioterapia é um tratamento complexo também, precisa de um estudo importante antes de realizá-lo. E discutir bastante com os radioterapeutas. Nós temos vários colegas radioterapeutas que são parceiros, que a gente discute francamente com o paciente as vantagens e desvantagens de cada um dos tratamentos. Uhum. E às vezes eles se complementam, né? Então, às vezes a gente tem um tumor tão agressivo que precisa de cirurgia, radioterapia e até um bloqueio hormonal ou hormonioterapia, como a gente chama. Poxa vida, aí vai depender desse bate-papo e da necessidade daquilo que tem que ser feito, né, doutor? Com a decisão de todos. Exatamente. Porque quanto mais tratamento a gente faz, mais efeitos colaterais esse paciente vai ter. Verdade. Se a gente pensar, vai lá e faz uma cirurgia, faz uma remoção assim da próstata, preservando esses tecidos, menos problemas, se você não tiver caído esses 30%, 40% recidiva, ok, o paciente está curado e o problema resolvido. Mas, infelizmente, nem todas as doenças se comportam assim. Às vezes, a gente precisa lançar mão de outros tratamentos nos pacientes. E a gente vai complicando. Então, fez cirurgia, fez uma radioterapia. Aí, esse paciente pode ter um pouquinho de cistite actínica, né? Pode ter uma retite actínica. Piora o grau de potência, piora o grau de continência. Se há um tumor daquele Gleason 9 que eu falei no começo, né, de alto risco ou muito alto risco, às vezes a gente já faz a radioterapia quase que imediata depois da cirurgia, depois dos 2, 3 meses, já começa com o bloqueio hormonal. O bloqueio hormonal significa tirar o hormônio do paciente, porque a gente sabe que o câncer de próstata, ele se desenvolve e se mantém às custas da testosterona, do hormônio masculino. Então, em casos mais avançados ou mais graves, a gente faz esse bloqueio, esse corte do hormônio masculino. Tá. Doutor Wagner, antes de nós continuarmos aqui com o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa campanha que o senhor está aí junto com a clínica, né, da qual o senhor é um dos sócios, da Uro Hominis. Esse trabalho bonito que vocês estão fazendo e no próximo dia 19 agora parece que tem novidades lá, né? Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para que as pessoas que estivessem nos ouvindo também tomassem ciência desse trabalho bonito que vocês fazem. Legal, acho que é importante colocar aqui para os nossos pacientes e todos que trabalham com câncer de próstata, que querem conhecer essa doença, a gente faz uma ação já há muitos anos, a Uro Hominis tem 14 anos, e a gente já faz essa ação há pelo menos uns 5, 6 anos, além de participar desses cursos, palestras com a comunidade, aqui como no seu programa, Nelson, a gente também faz assim um atendimento de pacientes a gente vai atender 50 pacientes no dia 19 agora, no sábado de manhã, nós vamos ter colegas atendendo, realizando exame de toque, conversando com os pacientes, fazendo um diagnóstico, fazendo um exame de PSA, até a gente vai ter um ultrassom também para os pacientes que tiverem necessidade para uma avaliação de tamanho de próstata ou volume residual, que é o Dr. Mauro Bibancos, nosso colega que vai fazer o ultrassom. Eu e o Birajara vamos estar lá para
para fazer não só o atendimento, mas também para conversar com os nossos pacientes, que a gente os recepciona ali na nossa sala de visita da Uromes, que você conhece, né, Nelson? É grande. Conheço bastante ali. E a gente tem colegas também, o doutor Lucas, a doutora Bárbara, que trabalham com a gente também. Todos os nossos profissionais lá da clínica vão estar doando esse trabalho, ninguém cobra nada, não, é tudo doado para bacana. A ação nossa da Uromes. E nossos residentes aqui da Unicamp, do Centro Médico também, que vão participar dessa ação. Quer dizer, vai ser uma ação não só no intuito de trazer informações sobre o câncer de próstata, mas o atendimento real de 50 pacientes. Eu sei que é um número pequeno, mas se todo mundo fizesse um pouquinho, né, Nelson? A gente claro. No nosso país hoje, né? Diz o dito popular que de grão em grão a galinha enche o papo, não é assim? Pois é. Então, se cada um fizer um pouquinho, vai ter bastante. O senhor comentou do Dr. Mauro Bibancos, ele estará conosco aqui na próxima semana, vai falar sobre câncer urológico e infertilidade. Também já estou anunciando que é para as pessoas já saberem e não perder essa entrevista, que tenho certeza que vai estar muito bacana. Bom, Dr. Wagner, quando nós comentamos aí dessa campanha e anunciamos nas nossas redes sociais que o senhor estaria aqui mais uma vez, obviamente que algumas pessoas mandaram algumas perguntas, e eu vou fazer uma pergunta aqui direcionada pelo senhor Gilmar Pellegrino, de Ji-Paraná, Rondônia. Olha só. Ele pergunta o seguinte: doutor, como fica a próstata depois da radioterapia? Boa pergunta, Gilmar. Essa é o que a gente... E é por isso que, às vezes, a gente prefere fazer cirurgia, principalmente para pacientes mais novos, que têm um prognóstico melhor, que têm uma sobrevida melhor. Porque a cirurgia de próstata nós removemos completamente a glândula prostática. Então, esse paciente, teoricamente, não é para ter problemas urinários do ponto de vista de dificuldade para urinar, perdas urinárias, né? A gente remove todo esse tecido prostático. Já na radioterapia, esse tecido prostático fica ali. Tá. Então, é realizada uma irradiação da próstata, existe uma necrose desse tumor, existe uma irradiação na próstata, nos tecidos saudáveis e doentes da próstata, então aquela área prostática fica uma fibrose, fica uma cicatriz. E essa cicatriz, às vezes, ela não é tão boa, ela pode causar problemas para os pacientes. Lógico, tem pacientes que fazem radioterapia e não tem problema nenhum. Mas alguns pacientes também podem ter sintomas urinários. Isso, às vezes, no começo, logo após a radioterapia, ou às vezes até em longo prazo, depois de 5, 6 anos. Então, aí depende do tamanho da próstata, depende do tamanho da doença, depende da idade do paciente, depende do tipo de radioterapia, do grau de radiação, depende de uma série de fatores, né? Então, mas ela fica ali, o tecido prostático numa radioterapia, ele não é removido. Ok. Acho que respondeu aí a pergunta do Gilmar. Doutor, que tipo de tratamento é recomendado nos casos da doença localmente avançada? Então, aí nós já saímos daquela doença localizada. Então, na localizada, a gente falou mais cirurgia e radioterapia. Essas duas opções. Lembrando que a gente faz hoje muita cirurgia para câncer de próstata. E no localmente avançado, que a gente não fazia cirurgia há uns 20 anos atrás, hoje a gente também faz. Então, a gente sabe que esses pacientes são melhores tratados com uma terapia multimodal. Então, um tratamento múltiplo. Então, por isso que a gente gosta de começar com cirurgia, depois faz um tratamento de radioterapia já acoplado com um hormônio aqui nesse momento, que pode ser um tratamento hormonal intermitente de 6, 12 ou 18 meses. Nós vamos cortar o hormônio desse paciente por esse período de, no máximo, 2 anos, para que a radioterapia funcione melhor no pós-operatório. O localmente avançado é um tumor mais grave do que o localizado, obviamente, tem mais chance de metástase, mas se a gente fizer um tratamento amplo, forte, agressivo, a gente consegue ter melhores resultados em termos de controle da doença. Legal. Temos mais uma perguntinha aqui, agora é do Pedro Costa, de Americana. Ele pergunta, Dr. Wagner, qual o tratamento utilizado no caso da doença metastática? Exato. Boa pergunta, Pedro. Essa é
são alguns pacientes que chegam no consultório com uma doença um pouco mais avançada, ela já deu metástase. Geralmente a metástase do câncer de próstata ela é localizada nos ossos, é um lugar preferível do câncer de próstata, assim, da metástase, né? Então eu falei bastante de cirurgia aqui, mas esse é um paciente que raramente a gente faz uma cirurgia. Esse paciente, ele quando chega, a gente já entra num tratamento de bloqueio hormonal. Hoje existem várias medicações, existem análogos do LH-RH, que é um hormônio produzido na hipófise, existem antagonistas LH-RH, existem bloqueadores periféricos, pode-se fazer alguns ciclos de quimioterapia, porque esse paciente já é metastático, então muitas vezes ele vai precisar de um tratamento de quimioterapia. A maior parte desses pacientes com doença metastática é uma doença que a gente não visa tanto a cura, embora esses pacientes eles podem viver por muitos anos. E a gente vai tentando controlar os efeitos colaterais dessas medicações, controlar a doença, né, sem causar tanto prejuízo na qualidade de vida. Mas é uma doença mais difícil. A gente já falou aqui do tumor indolente, que pode acompanhar, o localizado, que é cura, localmente avançado, que a gente já não cura tanto. O metastático já é uma doença pior, né? É uma doença que requer um tratamento mais amplo à base de tratamento hormonal de início já. Tá. Doutor, quais são as chances de cura do câncer de próstata em geral? Então, Nelson, essa pergunta é muito ampla, depende muito do grau, né? Se a gente faz um gráfico de sobrevida desses pacientes, depende a classificação, essas 6 classificações que nós falamos no começo do programa. Se esse paciente tem uma doença de muito baixo risco ou de baixo risco, ou até uma doença localizada, a chance de cura dele é mais 90%. Se for muito baixo risco, a chance é 95% de cura. Agora, se for uma doença já de risco intermediário favorável, também é bom. O tratamento, uma cirurgia, resolve 80%, 90% de cura. Agora, quando vai entrando no intermediário desfavorável, alto risco ou muito alto risco, aí a chance de cura vai diminuindo, né? Então, o ideal do câncer de próstata é descobrir no começo. É descobrir quando o paciente tem uma doença localizada, de baixo grau, de baixo risco, e realizar uma ressecção completa, né? Uma prostatectomia radical. Esse é o melhor tratamento para esses pacientes. E aí a gente consegue conferir para esses pacientes com uma doença de baixo risco mais de 90% a 95% de chance de cura. A nossa pergunta do Cá Entre Nós hoje gira em torno disso que o senhor está comentando e o senhor já respondeu. Mas mesmo assim eu não vou perder essa chance e vou ter que fazer. Doutor Wagner, Cá Entre Nós, quando o câncer de próstata é maligno, tem cura? Tem, Nelson. Eu acho que é uma mensagem muito boa para a gente deixar aqui para os nossos ouvintes. Os homens que apresentam essa doença, que é o tumor mais frequente dos homens, tem cura, desde que descoberto numa fase inicial, quando a doença está bem no começo e é uma doença localizada. Nós conseguimos curar mais de 90% a 95% desses pacientes com todos os exames, diagnósticos, tecnologias, tratamentos que nós temos disponíveis hoje. Então, a chave dessa resposta boa, dessa cura, é uma procura precoce dos médicos, fazer seus exames periódicos, preconizados hoje anuais, de toque, PSA, para descobrir no começo, extirpar, tirar completamente a glândula prostática e curar dessa doença. Como a campanha prediz, é a prevenção, né, doutor? Tendo prevenção, fazendo os exames periódicos, você tem chances maiores de detecção da doença. Então, é muito importante. De ter mais saúde, né, Nelson? A prevenção de todas as doenças. O câncer de próstata é mais uma delas, né? Mais uma. Então, a prevenção cardiológica, prevenção de infarto, prevenção com hábitos alimentares, controle de peso, dieta, exercício físico, todos os cuidados que hoje se preconiza, se fala muito na internet, acho que todo mundo tem a possibilidade de ouvir sobre isso, aprender sobre isso, ou pelo menos tentar melhorar o seu envelhecimento, a chance de viver mais e bem é essa, né? Bom, doutor Wagner, foi rapidinho demais hoje, hein? Eu não sei se está rápido demais, o assunto que é muito interessante e a gente não vê passar as horas, né?
Doutor, muito obrigado, viu, por sua participação mais uma vez aqui no Cá Entre Nós, sempre nos dando a chance de absorver um pouco dos seus conhecimentos e também instruir um pouco mais a quem nos assiste. Como eu sempre faço nesse momento aqui, eu peço para que o senhor deixe mais uma vez uma mensagem e vou colocar aqui os seus contatos da clínica para que as pessoas que quiserem falar direto aí, só entrar em contato lá com o senhor. Ok, eu acho que a mensagem é essa que eu já falei, mas os homens, eu acho que eles têm que se cuidar, não só do ponto de vista de fazer exame de próstata, cuidar da saúde, realizar exames periódicos, cuidado com os hábitos alimentares, atividade física, e procurar a medicina, tudo que a gente pode oferecer hoje para uma detecção precoce. Fazendo uma detecção precoce, a gente consegue prevenir de doença mais grave, ter uma qualidade de vida melhor. É isso que a medicina fala hoje. A gente tem tantas armas dentro da medicina, eu acho que a gente tem que utilizá-la. Então, eu deixo aqui os nossos contatos e eu quero fazer um agradecimento novamente a você, viu, Nelson, que é um parceiro nosso, um grande amigo da clínica, meu pessoal. É um prazer, a nossa conversa sempre é gostosa e boa, a gente sempre tira dúvidas. Eu acho que a gente sempre bate papo aqui gostoso. Espero que todos tenham gostado dessa nossa participação, desse nosso projeto aqui Novembro Azul. E estamos à disposição para o que vocês precisarem, né, Nelson? Se houver mais perguntas no futuro, podem enviá-las para mim na Clínica Aurones, que teria o maior prazer em estar respondendo. Muito obrigado, Nelson, pela parceria, todo esse apoio que você tem nos dado. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Eu sei que o senhor é uma pessoa super, com um tempo muito curto, entre uma cirurgia e outra, o senhor nos atende, é sempre uma loucura. Eu agradeço muito mesmo o senhor confiar no nosso trabalho e dar essa palhinha para a gente aqui e fazer com que nós possamos instruir um pouquinho mais as pessoas dentro dessa campanha do Novembro Azul. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Bom, eu conversei hoje com o médico uro-oncologista, doutor Wagner Eduardo Matheus. Na próxima semana, o nosso bate-papo será com o parceiro dele, doutor Mauro Bibancos. E o assunto será câncer urológico e infertilidade. Aproveitem e enviem suas perguntas para o doutor Mauro através das nossas redes sociais. Aproveita que você está aí falando acompanhando a gente, inscreva-se no canal, deixe um like para que vocês possam receber as nossas notificações. E também, se você preferir, você continue aí mandando a sua sugestão através do e-mail do nosso programa. Bom, a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Dr. Wagner, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.